E você deve estar pensando, o que é esse negócio de qual o meu estilo de liderança? Bom, deixa eu te falar, por incrível que pareça, você tem uma forma de ver o mundo. Essa forma de ver o mundo faz com que você haja de uma certa forma e que você trate pessoas de uma forma também diferente e comunique com aquela pessoa também de uma forma diferente. Carla, o que é isso? Pois é, você é único e a gente precisa aceitar isso. Então vamos lá, primeiro, liderança. Carla, o que é liderar? Uma das primeiras coisas que eu falo é que se a gente nunca foi ensinado de que quando a gente lidera, a gente não está mais naquela posição de executor, a gente termina fazendo besteira. Isso mesmo, você era uma ótima pessoa que fazia muita coisa, tarefeira e etc. E ganhou aquela promoção e agora você está nessa posição e ninguém parou para te dizer que agora a sua função mudou. Vamos ver aqui rapidinho o que deveria ser essa liderança. Se você compreender direitinho o que está falando, que agora você vai passar a entender um pouco sobre você. E ao entender sobre você, você vai conduzir pessoas do ponto A ao ponto B. O que é isso? Elas nem sabem ainda que tem aquela habilidade, elas nem sabem que tem aquele ponto forte, aquele ponto de melhoria. E agora você, como líder, por se conhecer, você tem completa condições de botar aquela pessoa, como eu falei, do ponto A ao ponto B. Além disso, aí a gente vai para a terceira parte da liderança, quando você tomar a decisão, tudo isso tem que ser muito vinculado com a sua missão, com a sua visão e com seus valores. E aí você pode parar e pensar, Carla, deixa eu te contar uma coisa, na minha empresa aqui eu nem sei como é que funciona isso, eu nem sei se tem isso. Então a gente vai começar do começo. Bom, meu nome é Carla Procópio, eu trabalho com desenvolvimento de liderança e hoje eu vou conduzir você para uma jornada muito interessante. E eu te falo, aproveita que você está online e chama aquela pessoa querida, porque você vai abrir um horizonte que você até agora nem sabe que existia. E pode ser perigoso você tomar esse conhecimento e agora a pessoa que está do seu lado, que você gosta, não ter esse conhecimento e você começar a entender demais sobre pessoas e na hora de comunicar com essa pessoa, a pessoa vai olhar e vai falar, por que essa pessoa está mudando comigo? Então, para evitar problema, para evitar conflito, chama mais gente, porque eu tenho certeza que a gente vai fazer uma revolução na sua mente. Vamos lá. Então, como eu falei, nós somos únicos e olha que coisa maravilhosa que é a liderança. Quando a gente está em um ambiente onde todo mundo está ali tentando passar as suas ideias e etc., você tem a sua ideia, você quer que a sua ideia ganhe, né? Mas nós estamos num ambiente, cada um com mentalidade diferente e a gente tem que chegar num consenso. Primeira coisa que a gente tem que fazer nós somos únicos. E aí a gente aprendeu uma coisa muito errada na nossa vida. Você completa a frase para mim. Você sabe muito bem que aquela pessoa querida que não ama tanto a gente, a nossa mamãe, nosso papai de Harvard, que eles foram formados lá fora, ele falava para você o seguinte, trate as pessoas como, isso mesmo, como você gostaria de ser tratado. E aí eu vou te falar a verdade, você foi enganado a vida inteira. Desde então, isso daí não é verdade. A gente precisa tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. E aí a gente tem um problema. Primeiro, elas não sabem como elas gostariam de ser tratadas e nem a gente sabe como a gente gostaria de ser tratado. E agora, como é que eu vou estar tratando o outro de uma forma ou de outra? É bem complicado isso. Mas eu vou te dar um exemplo que aí fica mais fácil de você entender. Por exemplo, eu vou te dar um presente. E eu observo que você é daquelas pessoas que agora estão minimalista e etc. E só usa blusa preta. Mas eu fui numa loja e achei uma blusa vermelha, linda, maravilhosa. Será que eu estou comprando esse presente para você? Ou porque eu gostei e agora eu quero te entregar esse presente? Então o que eu vou te ensinar agora é que a forma como você vê o mundo e como você vai adaptar essa sua comunicação para quem você está falando, você vai entender que a partir de agora, se a pessoa gosta de uma blusa preta, a gente vai dar de presente a blusa preta, porque não é mais sobre mim. Liderança nunca foi sobre mim. Liderança é sobre os outros. Se a gente consegue comunicar de uma maneira que essa pessoa entenda, que essa pessoa se sinta motivada, não é por nada não, mas a gente conseguiu aquilo que a gente queria. A gente vai chegar e levar essa pessoa do ponto A ao ponto B. Mas o que a gente faz? A gente comunica da nossa forma,
da forma que a gente vê o mundo e a gente não consegue levar essa pessoa do ponto A ao ponto B. Então vamos lá. Para começar, nós temos nesse método que eu uso, tá? A gente tem 4 tipos de pessoas. E a forma de ver o mundo dessas pessoas são diferentes. Agora eu quero deixar bem claro aqui para você, tá, gente? De acordo com como uma pessoa vê o mundo, ela tende a ter um tipo de comportamento. Olha o que eu falei, tende a. Não é regra, gente. Isso aqui não é regra. Isso pode mudar. A pessoa já tomou consciência que ela é assim e ela quer ser diferente. Isso tem experiência dela, tem o back dela. Mas é muito importante que através dessa ferramenta que eu vou mostrar para você, você consegue categorizar a pessoa. Então assim, se ela não for trabalhada, a tendência é fazer isso. E aí você consegue mudar a sua comunicação para que vocês dois tenham uma interação melhor. Então assim, o que eu tô falando aqui é, Carla, eu não estou me enquadrando. Primeiro, a boa notícia é que você tem os 4 perfis dentro de você. Então a gente consegue sim andar em uma forma e em outra. Mas você vai perceber que você provavelmente tem uns 2 ali que se enquadra mais com o seu perfil. Então a gente está olhando para isso e à medida que eu for falando, eu peço para você olhar e falar assim, nossa, fulano é desse jeito. Por quê? Porque é mais fácil de você memorizar. Então pronto. Papel e caneta na mão e vamos para o próximo slide, porque a gente vai começar a destrinchar o seu tipo, o seu estilo de liderança. Olha só, você voltou, então agora vamos entrar numa coisa boa. Tá preparado? Papel e caneta na mão? Então eu quero que você pense o seguinte, a gente vai dividir o mundo em 4 tipos de pessoas e para você, só através da observação, já entender como isso aqui funciona, eu vou te dar um bizu muito simples. Olha só, nós temos pessoas extrovertidas e pessoas introvertidas. Carla, como que é isso? Como que eu sei quem é introvertido ou extrovertido? Muito simples, observando. Extrovertida, por exemplo, eu. Se você tirar a minha mão aqui, eu não sei mais falar. São pessoas que precisam da comunicação com a mão e se eu ficar muito tempo com a minha mão para trás, vou começar a me bananar toda. Isso é normal, porque parece que à medida que eu vou falando, a mão vai mudando e ela vai saindo. Então, assim, o que acontece? Eu quero deixar também uma coisa muito simples para você, a diferença entre timidez e introversão. Às vezes a gente se confunde e eu não quero que você se confunda porque você vai usar isso para decifrar pessoas. Então, olha só, timidez é bloqueio. Bloqueio, você é tímido porque você foi bloqueado. Então, eu posso ser uma pessoa extrovertida e em alguma área da minha vida eu ter um bloqueio de timidez. Então, vamos supor, eu falo, faço e aconteço, mas diante de uma pessoa ou diante de eu travar. Isso daí é uma timidez e é um bloqueio. Aí a gente tem que trabalhar de uma outra forma. Extroversão, uma pessoa introvertida e uma pessoa extrovertida, apenas o que acontece? Diálogos acontecem de forma diferente. Então, o diálogo interno, né, a pessoa que tem a introversão, ela tem um diálogo interno muito mais acerrado do que uma pessoa que é extrovertida. A pessoa extrovertida, ela precisa falar para entender o que ela fala. Então você já vai pensando aí no seu trabalho, aquela pessoa que fala. Gente, se você é introvertido e fala assim, nossa, essa pessoa fala demais, na verdade ela está pensando. O único problema é que ela precisa do ouvido dos outros para poder pensar. E às vezes, se a pessoa não entende o que você vai começar a entender, ela pode ser sim inconveniente. Em contrapartida, não quer dizer que a pessoa que é introvertida, ela não esteja fazendo aquele diálogo também. Ela está, só que ao invés de verbalizar, ela está fazendo isso internamente. Então eu vou mostrar aqui para vocês no gráfico e a gente tem 4 tipos de pessoas. E eu quero que você decore as cores do jeitinho que está aqui. Por quê? Porque fica mais fácil. Eu quero que você daqui a 6 meses lembre desse conteúdo e se eu ficar com muita nomenclatura, você vai esquecer. Confia em mim, eu já vi muitas vezes isso acontecer. Então vamos lá, a gente divide em 4 cores. E quais as cores mais fortes? Se você for pensar de cor de extrovertido, você diria que são aqui a vermelha e a amarela ou a azul e a verde? Logicamente você vai pensar num negócio assim mais alegre, mais fogo, mais raiva. É o quê? Mais McDonald's. Eles usam essa cor de propósito. Então o mais verdinho, o mais vermelhinho e o mais amarelo. Essas são pessoas mais extrovertidas.
Em contrapartida, se eu falo que uma pessoa é verde, azul, não passa uma coisa mais de calma, uma coisa mais zen para você? Então, a gente vai chamar esse tipo de gente como pessoas introvertidas. Dividimos o mundo em duas partes. Agora vamos dividir ainda em outras duas categorias. Tem pessoas que amam pessoas. Sabe que a energia dela vem de pessoas? Você já percebeu isso? Vai pensando na pessoa que trabalha com você e, logicamente, vê aonde que você se enquadra. Porque para começar a liderar, a gente tem que saber aonde que nós nos enquadramos nessas quatro categorias. Então vamos lá. As pessoas que gostam de pessoas. Aí neste quadro aqui, nós vamos falar das amarelinhas e das verdinhas. Mas isso é fácil de lembrar. Olha só, pensa em pessoas que eu falo assim, nossa, aquela pessoa tem um espírito meio assim amarelo, e você vai pensar lá naquele vídeo que se você não viu aquele filme, eu recomendo você ver, e que a partir de agora o que eu vou te ensinar, você vai ver esse filme completamente diferente, o Divertidamente. Você vai ver lá que você tem que é toda alegrinha e etc. Pronto. Esse é o tipo de pessoa que, além de extrovertida, ele também gosta de pessoas. Vou mostrar aqui no quadro que vai ficar bem mais fácil para vocês. E agora, o outro que eu já falei, que ele é introvertido, mas gosta de pessoa, pensa naquela pessoa que é verde, aquela energia verde, aquela pessoa que gosta de uma ambiência de agregar, de abraçar, de amor. Então, ela gosta de pessoas, mas ela é mais introvertida. Em contrapartida, nós temos a parte de baixo, que são o quê? São as pessoas extrovertidas e introvertidas, que não é muito ligada à pessoa. Lógico que conversam e etc., mas eles são mais ligados às tarefas. Então, gente, calma. O que eu tô acabando de te dizer é o seguinte, de acordo com essa observação, porque até agora eu só dei observação para você. Você tem que observar o quê? Se a pessoa é introvertida ou extrovertida. E se a pessoa gosta de pessoas ou se a pessoa gosta de tarefas. E a partir daí a gente vai ver como é que é a visão do mundo dessa pessoa. Vou deixar o quadro aqui para vocês, porque aí você pode tirar o print e fica bem mais fácil de vocês estudarem o que eu estou falando. E agora nós vamos falar no líder vermelhinho. No que eu trabalho, ele é chamado de líder dominante, gente. E eu vou colocar aqui para vocês a característica principal desse líder, e eu tenho certeza que você vai lembrar desse líder. Sabe aquela pessoa que de manhã cedo chega, esquece de dar bom dia, boa tarde, boa noite, vai direto, ele é bem assim, certeiro, às vezes manda uma mensagem de texto para você, pede algo, esquece de dizer obrigada, esquece de agradecer, esquece de pedir por favor, e você fica olhando e fala assim, tá falando com quem? Tá falando com quem? Ele tá falando comigo e ele não pediu nada. São pessoas competitivas, são pessoas confiantes. Normalmente o que ele diz é certo. Esse é um líder que normalmente o que ele diz é certo. Porém, a forma como ele fala talvez não seja tão certa. Talvez não seja tão assertiva. Ele, lembra que eu falei que ele é uma pessoa extrovertida e que gosta do quê? De tarefa, de resultado. Então ele não tá muito aí se você gosta ou não da forma dele de falar. Normalmente ele vai realmente no imperativo. Ele manda mesmo, entendeu? Pegue isso, faça isso e etc. Porém, a gente tem que saber que eles são pessoas adoráveis, são pessoas focadas em resultados. Então o que ele é? Ele é impulsivo, ele não perde o timing, sabe, gente? Sabe aquela pessoa que vai e você olha, será que ela vai conseguir fazer? E vai, e pode botar mais coisa para ela carregar, porque ela vai conseguir. É impressionante o poder de começar que esse líder tem. Agora, ele tá lidando com outras pessoas e nem todo mundo é igual. Então, às vezes, aquela energia que ele tem, às vezes ele esquece que a equipe dele é um pouco diferente. Então, assim, ele pode ser percebido como autoritário, tá? Como que esquece de agradecer, que só manda.
Mas aí se você não se identificou com esse tipo de perfil, o que você pode fazer? Você pode botar na sua mente, que agora quem tem um conhecimento, quem tem um conhecimento tem um poder. Então agora você pode botar na sua mente que aquele fulano, ou chefe, ou pessoas de qualquer tipo de relacionamento, né, gente? Aquele fulano, quando fala com você, ele, na verdade, ele não está falando só com você. Então você não precisa mais levar pro lado pessoal, porque você está começando a entender a visão do mundo dele. E a visão do mundo dele, gente, é o seguinte: ele vê a vida de forma rápida. Se ele tiver que colocar um óculos de como vê o mundo, ele vê uma vida de forma rápida. Então escreve aí no seu caderno: vermelho, dominante, porque aí você sabe, né, o nome técnico da ferramenta, dominante, mas você vê o mundo de forma rápida. Só eu te dando essa informação, a gente consegue tirar um monte de coisa de você, ou de liderados seus, ou de qualquer relacionamento. O que a gente consegue ver com esse óculos da rapidez? Qual a coisa que deve, assim, aborrecer essa pessoa que vê o mundo de forma rápida? Lerdeza, né, gente? Se eu olho, meu negócio é indo, e agora eu tô lerdando, gente, ele não vai ter condição de sobreviver. Então, por exemplo, se você foi filmar alguma coisa e deu problema na filmagem, ele já vai perguntar: não era para estar funcionando? Por que não está funcionando? Por quê? Porque as coisas precisam funcionar da maneira correta. Ele é muito rápido e a partir do momento que não funciona, eu tô perdendo tempo. Então ele tem que ver, que o negócio dele tudo é para ontem, e ele traz uma pressão muito grande para a equipe dele. Então, se você é um líder que você se identificou, a gente tem algumas estratégias aqui para você se tornar um líder, digamos assim, melhorar os seus pontos de melhoria. Você olhar agora com carinho, já que você tomou consciência que esse é você olhar com carinho esses pontos de melhoria. Então, o que a gente podia fazer? Por exemplo, você precisa trabalhar a sua empatia e escutar melhor. Eu trabalhei com uma pessoa que eu acho que vale a pena dividir com vocês. Olha só a situação. Ela virou e falou assim: Carla, eu normalmente atrapalho as pessoas estão falando e eu interrompo a pessoa, completo a frase da pessoa, ou simplesmente eu desligo um negócio porque eu acho que ela começou uma frase e já foi até o final. Gente, eu já passei por isso. Eu estava numa situação que eu recebi uma ligação, a gente marcou de encontrar e etc. E aí começou a chover e a pessoa me mandou uma mensagem de voz dizendo assim: olha, eu queria te dizer que... Era 1 minuto de mensagem de voz. Começa, gente, se você percebeu que essa pessoa é vermelhinha, não faça isso com ela. Mesmo com 2.0, ela vai olhar e falar: 1 minuto é podcast? Por que você não liga para essa pessoa? Então, cuidado até nisso, que a gente não pensa nisso. E esse tipo de gente, os vermelhinhos, não tem muita paciência para isso. Mas voltando, eu escutei a primeira parte e falei assim: ah, tá, ele não vem mais. Gente, não era essa mensagem. Eu vou te confessar, eu não escutei até o final da mensagem. Por quê? Porque o meu mundo é rápido. Então, se ele tá chovendo, eu nunca pensei que ele ia falar que ele ia atrasar. A gente tem logicamente um histórico, entendeu? Que provavelmente a probabilidade de não ter mais aquela reunião era muito grande. Então eu assumi que não ia ter porque eu não escutei até o final. E isso, gente, acontece demais para quem tem esse tipo de perfil. Adivinhar o que está acontecendo por causa disso. Então, essa minha cliente, a gente fez um trabalho que talvez, se você for desse tipo de perfil, e que eu usei para mim, que também é muito bom, que é o seguinte: quando uma pessoa está falando, a gente começa a contar. Como assim? Para fazer isso. Descer o tom, escutar melhor, porque a gente vai no acelerado e isso acelera as pessoas. Você viu como você estava acelerado e você nem percebeu? E agora que eu baixei o tom, que eu tô provavelmente mais apta para escutar. Então, assim, às vezes, gente, aquela pessoa que te atrapalha demais toda vez que você está falando, por incrível que pareça, não é falta de educação, é perfil comportamental. E aí, gente, vocês conhecem o líder vermelhinho, o líder dominante? Você se identificou? Ou identificou alguém? Olha que legal, porque se você conhece, agora você pode trazer aquela pessoa
explicar, mostrar aquela aula que a gente acabou de ver, você não precisa falar nada, deixa isso comigo e essa pessoa, esse seu líder ou liderado também, ele pode começar a melhorar e ver também a forma como ele vê o mundo e como que isso está afetando as pessoas. E agora vamos para aquele perfil que é o amarelo. Sabe aquela pessoa que chegando e fala e etc. Outra coisa, sabe aquelas baias? Aquelas baias de trabalho, sabe? Que não tem mais divisão e etc. Com certeza quem fez isso foi uma pessoa que tem o espírito amarelo. Ele tem essa necessidade, gente, de chegar chegando, falar com todo mundo, entendeu? É um líder carismático, é um líder que todo mundo conhece, que fala, e que fala, e que fala, e que fala. E que fala. E aí o que acontece com esse líder que é carismático, esse líder que todo mundo assim, se não gosta, ele fica, como assim que não gostam de mim? Como assim começaram a festa e a festa tá boa e eu nem cheguei? Isso mesmo, gente, eles estão desse jeito, entendeu? Fala com todo mundo e tem algumas coisas assim que a gente precisa tomar cuidado com esse perfil que é tão, digamos assim, sociável. Por quê? A informalidade. Eles podem se pecar na informalidade, gente. O que acontece? Como ele consegue ser amigo de todo mundo? Se duvidar, daqui a pouco ele começa a trabalhar todo na beca, todo no arrumadinho, daqui a pouco tá vindo de sandália japonesa para ir porque ele vai jogar beach tênis depois daqui. É um perfil que, se não tomar cuidado, ele perde um pouco de bom senso, porque ele quer falar demais. E não é à toa que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, para você que se identificou com o nosso luz do dia, que realmente toda equipe precisa disso, tome cuidado sim da sua forma que você conduz isso, para que você não pegue o holofote para você. Porque do mesmo jeito que você gosta de holofote, do mesmo jeito que a sua história é interessante, a história do outro também é interessante, ainda mais da sua equipe. Só para você ter ideia de como que isso aqui, esse perfil funciona. Teve uma vez que eu estava numa roda de amigos e um amigo meu estava com pino, tipo, ele caiu de moto e tem, não sei se era 12, 18 pinos no joelho, tá? E ele contando como é que aconteceu e como é que caiu e etc. E, gente, não importa. Bem ou mal fale de mim? Pois é, até na tragédia esse aqui quer aparecer. Tinha uma outra pessoa que tinha um rompimento de menisco por corrida. E aí, quando o outro chegou, no meio do negócio, o rapaz falando quanto tempo passou no hospital, não sei o que. O outro lá, pois o meu joelho eu também tenho um problema de menisco. Ô, gente, pelo amor de Deus, o outro com 18, 16 pinos lá no joelho dele, o outro com rompimento no menisco, mas o quê? Queria competir até a tragédia, gente. Você acredita que isso existe? Pois existe. Me diz uma coisa, você já tá vendo pessoas que são assim? Então, o que acontece? Ele é muito carismático, excelente comunicação, ele é expressivo, porém, o que a gente precisa ver? A questão também de falta de foco. Ele muda de ideia constantemente porque a criatividade em pessoa está aqui nesse perfil. E aí ele chega e faz e daqui a pouco está com outra ideia e já esqueceu que botou pra agir outra ideia e deixa a equipe maluca. Trabalha pra caramba também, sabe? Porque se ele for aquela pessoa que tem... Ó, lembra uma coisa, eu já ia pular isso aqui, é muito importante. Ele é aquele que gosta de pessoas e é extrovertido. Então a questão da entrega dele, ele vai demorar um pouco. Ele não é focado. Ele, por natureza, ele é procrastinador e a mesa dele você reconhece de longe. Sabe aquela bagunça organizada? Eu não vou falar que eu sou bagunceira, nunca, né, gente? Então, sabe aquela bagunça organizada que só você entende? Pois é, você consegue entender quem é esse amarelo influente pela própria mesa. Quando você chega na mesa, meu Deus do céu, como que consegue trabalhar? Agora, se você tirar um papel de lugar, ele sabe que você passou por lá. Você já tá vendo gente assim, gente? Então, se você viu que tem gente assim e essa pessoa ainda não caiu em si e fala demais e atrapalha nas reuniões e etc., talvez esse vídeo seja perfeito para você ver, né, mostrar para que ela também caia na consciência e tenha a consciência dos pontos de melhorias que ela precisa. E aí, o que acontece com a visão de mundo dessa pessoa? Você lembra que eu falei que cada um usa um óculos diferente?
Esse aqui, o nosso querido influente, o nosso querido amarelo, ele gosta de ver o mundo de forma diferente. Isso mesmo. Então, o que é diferente? Qual o cardápio diferente? Como é que eu posso fazer isso diferente? Essa é a forma que esse cidadão ele vai se portar e ele vai ver o mundo. Então, o que ele odeia, gente? Rotina. Se você tem essa pessoa na sua equipe e você bota essa pessoa para trabalhar numa coisa que é rotineira, você vai deixar essa pessoa doente. Agora, a gente não entende de pessoas e faz isso sem perceber. E às vezes essa pessoa aqui, lembra que ela gosta de pessoas? Então ela tem a necessidade de ser aceita, né? Porque ela tem a necessidade de conexão. E às vezes, se ela não for trabalhada, ela não consegue dizer não e ela está pegando todo o lado criativo dela e etc. e colocando em uma situação, às vezes, de trabalhar com planilha, de trabalhar com outras coisas que não faz parte do perfil dela. Então é muito importante você começar a entender quem está na sua equipe e dividir funções de acordo com as habilidades. Porque atrás de um bom comunicador tem toda uma criatividade, tem todo, digamos assim, você conseguir fazer uma coisa de forma diferente. Então, em que etapa está o seu projeto? Porque dependendo, você precisa de inovação. E essa pessoa é inovação em pessoa. Agora lembre-se que você vai precisar de tempo, porque gosta de falar, viu? E agora, continuando essa jornada, vamos conhecer a coisa mais gostosa que eu adoro de paixão, é o próximo perfil. Carla, por que essa paixão toda? Gente, porque eu trabalho com atendimento. E quem sabe servir do coração é o próximo perfil. E olha que eu já passei por cada uma, porque como eu sou, por exemplo, influente, amarelo, as pessoas acham que pelo fato de eu falar, de etc., são os melhores vendedores e... Nem sempre. E a gente vai aprender isso no próximo vídeo. Então agora vamos falar desse perfil que eu já estraguei um negócio aqui, já falei que ele é o perfil servil. Isso mesmo, sabe aquele chefe que, gente, às vezes você quer colocar no colo. Ele gosta da harmonização, do bem-estar, que todo mundo seja envolvido. Para tomar uma decisão precisa saber das ideias e todo mundo, incluir todo mundo. Você já teve algum chefe assim? Não? Você está perdendo. Mas se você já teve, você sabe exatamente o que eu estou falando. Uma das coisas que esse perfil precisa tomar cuidado, se você é ele, é porque tem uma dificuldade enorme de dizer não. E aí, dependendo da pessoa que você estiver do lado, ela pode sim tirar vantagem de você. Porque você é tão bom e quer tanto bem das pessoas, que você acaba se esquecendo de você. Então, o seu grande desafio não é nem questão de melhorar somente a liderança, porque você, ao não dizer não para sua equipe, falta um quê de disciplina. Mas o seu maior desafio vai ser você colocar limite para a sua equipe. Então, vamos supor que você não seja o líder, mas você seja o liderado. E aí, o que acontece? Um monte de gente joga um monte de tarefa para você e você fica maluco com tanto de gente, tanto de tarefa que você tem que fazer. E você, lembra do que eu te falei? Você é o introvertido e você gosta de pessoas. E aqui tá, toma isso aqui para fazer, toma isso aqui para fazer, toma isso aqui para fazer. E aí você não consegue dizer não e você não coloca uma ordem de prioridade. Você precisa, a forma como você vê o mundo é uma forma de segurança. Aquele óculos que eu estava falando, que o primeiro é rápido, o segundo diferente e agora o seu é segurança. Então não quer dizer que você é líder estável, você não saiba tomar uma decisão. Mas para tomar uma decisão, a gente precisa o quê? Que todas as variáveis sejam pensadas, que você veja qual o planejamento que você vai fazer. Então, assim, quando você toma uma decisão, você está muito mais assertivo. Mas qual que é o problema quando você está lidando com pessoas daqueles outros dois perfis que eu te falei, que são mais acelerados? Ele acha que vocês são devagar. Então, a gente precisa entender essa harmonização, que você realmente, por precisar de segurança, você às vezes eu estou sendo bem simpática, muitas das vezes você vai e perde o timing, perde o tempo de tomar aquela decisão.
E o que eu quero te garantir é, provavelmente, a sua decisão está muito assertiva. O problema é que você não sente segurança para entrar em ação. Você está vendo pessoas, você consegue enxergar pessoas na sua equipe que tem esse ser servil, que ele é o verdadeiro... Você quer ver? Vamos supor, eu tenho uma festa de formatura do meu filho, o outro também, e logicamente é o seu filho que vai fazer a formatura agora, e você falando ali, você vai ficar todo errado por você não permitir que aquela pessoa vá para a formatura, porque a sua filha, o seu filho também tem formatura. É capaz de você deixar de ir para a formatura do seu filho para que o seu funcionário ele possa aproveitar a formatura do filho dele. Essa é a doação que nós temos nesse perfil. E logicamente isso é bom para a equipe. Muitas das vezes você tem uma equipe que mata e morre por esse líder, mas ele, por não conseguir colocar limite, ele pode ser explorado. Situações que ele não precisava estar sobrecarregado, ou situações que ele não precisava demorar tanto para tomar uma decisão, ele termina prolongando por essa busca dessa segurança. E se a gente está falando de uma pessoa que gosta da segurança, o que ele tem mais medo no ambiente de trabalho, gente? De conflito. Ele não gosta de conflito de jeito nenhum. E é outro desafio que eu vou fazer para você, meu caro líder estável. Se você tem um problema, respira e vai resolver o seu problema. Com o tempo, aquela coisa não vai se resolver. Com o tempo, hoje em dia nem ruga a gente ganha, porque a gente enche a cara de botox e, não vai ganhar isso daí mais não. Mas com o tempo, o seu problema não vai resolver, e muito pelo contrário, pode ser que ele piore. Então eu tô aqui para te dar um gás, para você começar realmente a olhar os conflitos e não deixar para lá. Porque você deixando para lá, você vai estar postergando, e isso aí, quando você tiver que olhar, porque o problema não some, ele vai estar muito maior do que se você tivesse tomado conta dele lá no comecinho. Tá fazendo sentido para você? Então eu vou te falar aqui, ó. Então, agora que você sabe que você passa por isso, o que você precisa fazer para continuar nessa jornada? Ainda bem que você tem esse coração de harmonia. O mundo precisa de mais líderes como você. Mas esteja aberto, sim, para conflitos. Porque, assim, a gente aprende no amor ou na dor. Então, quando há conflito, a gente cresce também. Então, a gente não pode ficar sempre com aquele medo. E eu sei, eu entendo que a segurança é muito importante para você. Você que é funcionário público, né? E estar num ambiente que te dá essa estabilidade, isso é fantástico. Tem muito a ver com o seu perfil. Muito a ver. Então, cuidado com as pessoas que vêm para você e falam: ai, funcionário público, ai... Cara, que bom que você se achou, porque de todos os perfis, é o perfil que precisa de uma estabilidade. Os outros são mais atacados, esse aqui não, ele precisa. O ritmo dele é mais devagar mesmo. São pessoas que, ao invés de andar num bolt, sair... Não, eles gostam daquela janga, de apreciar a paisagem, de olhar. Eu não tô falando que eles são bobos não, gente. Muito pelo contrário, porque olha o que acontece, os outros dois perfis, eles saem correndo que nem um doido, saem fazendo as coisas e erram muito. Esse perfil que é o verdinho e o azulzinho, eles são mais diferentes, eles pensam, eles tomam mais cautela. Então quando eles tomam decisão, as decisões deles são muito mais assertivas, a probabilidade de estar trocando é muito menor. Só para você ter uma ideia, pra gente ir já pro finalzinho desse vídeo, eu tinha um sócio e que ele estável, ele verdinho e eu amarela. E a gente entrou num negócio de fazer lançamento. Olha, eu vou te falar. Teve um momento que ele também estuda isso, né? Aí ele bateu na mesa assim, por incrível que pareça, tá, gente? Esse povo, quando a gente irrita ele, sabe quem é a pessoa assim que representa esse povo, super-herói? O Incrível Hulk. Então eles são bem calminho. Mas quando estouram, sai de baixo, tá? Aí ele olhou assim, bateu na mesa assim e falou assim: Carla, eu não vou mais permitir que a sua falta de planejamento estrague o meu planejamento. Eita, pega, vamos aprender. E foi fantástico aquele momento pra mim,
porque realmente o meu negócio de ser improvisada, né, estava atrapalhando e dando agonia para ele que precisa de estabilidade. Agora você, líder, né, que precisa de tudo para ontem, não sabia, porque agora você já está começando a saber analisar pessoas. E aí você olha e fala assim, cara, eu tô matando fulano. Porque eu tô sem planejamento, só fico jogando as coisas. Você vê, principalmente se você for o amarelinho, você não precisa de rotina. Mas ele bota lá bota tudo escrito. Tudo escrito. Tudo tem que ser planejadinho e você tá estragando tudo. Então, o que a gente pode fazer no ambiente de trabalho para isso melhorar? Se eu sou o amarelinho, né, e eu tenho uma pessoa verdinha, o que a gente pode fazer? Um precisa não ter rotina, o outro precisa de rotina. Então entrega o que cada um precisa. Quando for alguma coisa de improviso, dá pro amarelo. E agora, amarelo, se você for o líder, cuidado ao delegar, dê tempo para essa pessoa entrar em ação. Porque senão você vai estar estressando a sua equipe à toa. E você que é estável, você que é verdinho, tem horas que você vai ter que dar uma acelerada. E ai, Carla, eu não consigo. Aí você arruma alguém que seja amarelo ou verde para te dar uma acelerada, porque provavelmente o projeto que você tem está massa, está ótimo, está pronto para entrar em ação. Só que você precisa de segurança. Então pega a segurança de quem tem e vai-te embora. E agora a gente vai para o último perfil. Simbora! Então, você que é verdinho está vindo agora para o mundo do azul. Antes da gente passar e entrar realmente no mundo do azul, eu quero te dizer o seguinte, se você não consegue dizer não, faça a seguinte atividade. A pessoa vem falar com você, você já diz não. Aí depois que você escutar o que ela vai falar, você diz sim. Eu já trabalhei várias pessoas nisso e depois o não começa a vir naturalmente. Então você já avisa para as pessoas que você está trabalhando seu não. A pessoa vem para você, pediu alguma coisa, você fala não. E aí depois você vai com calma, logicamente, encontrar o que, gente? O caminho do meio. Quando a gente está trabalhando com comportamento, gente, é muito normal você ser de um jeito, você tomar consciência e você ir para o outro extremo. Ah, fulano era assim, agora é assim. Precisa disso, porque se você não sabe isso, você não consegue chegar no meio, porque o meio é quando você tem um equilíbrio, quando você já entendeu que ser desse jeito não dá, falando sim, sim, sim para tudo não dá, e ser desse jeito falando não, não, não para tudo também não dá. Com o tempo, ó, você encontra esse caminho do meio. Então tá aí uma atividade para você desenvolver a sua habilidade de dizer não. E agora vamos para o último, porém não menos importante, nosso querido azul, que são as pessoas analíticas, as mais diplomatas da vida. Gente, pensa aquela pessoa chique? Ela é chique por natureza. Ela, o jeito de andar, o jeito de portar, o jeito de falar, um português perfeito, entendeu? Ah, logicamente, tá, gente? Que a gente tem todo tipo de gente, pode não ter um português perfeito porque não sabe português. Mas elas são pessoas que você olha e fala assim, gente, que coisa, olha o detalhe nas coisas. E por ela ser diplomática, você precisa saber disso na questão da sua equipe. Vamos supor que você é um verdinho e você tem que demitir um funcionário. Para você isso é uma tragédia, porque você vai pensar na família, vai pensar que ele acabou de ter filho e vai pensar, ai meu Deus do céu. Se isso fosse o vermelhinho mandando embora, o vermelhinho quer saber do resultado. E não deu resultado, é tchau. Libera o destino. O amarelo que precisa de aceitação e etc. Vai dar uma enrolada, ele consegue fazer. Mas ele não é tão direto, digamos assim, como o vermelhinho. O verdinho, ele vai passar mal, como eu já falei. Agora, o azul, gente, ele consegue fazer isso com uma maestria tão grande, ele consegue envolver, ele consegue mostrar o ponto positivo da pessoa estar indo embora, etc, que é capaz de, no final das contas, a pessoa sair abraçando ele. Então, se você, por exemplo, tem a difícil tarefa de demitir, você já sabe, mas se você tiver a difícil tarefa de falar para alguém da sua equipe que essa pessoa tem CC, pode chamar o nosso querido azul, que ele vai sair com maestria da diplomacia que ele carrega nele mesmo.
Agora, vamos para o lado da questão de um pouco que você precisa melhorar, líder azul, líder analítico. Você tem um senso crítico muito forte. A sua mão é pesada. A sorte é que a mão é pesada para você. Então ela é pesada para você, mas ela é pesada para toda a sua equipe. A sua busca constante de melhoria contínua e de perfeccionismo faz com que às vezes as coisas não sejam tão rápidas ser feitas. Você viu o outro? Ele precisava de quê? Ele precisava de segurança para fazer algo. E você acha que tudo tem que estar muito correto, tudo tem que estar numa perfeição, num perfeccionismo. Eu costumo dizer que, por exemplo, te chamei, você é o líder analítico, tá? E eu te chamei para ir para minha casa. Estou nervosa, meu chefe tá vindo comer com a minha família e eu fiz aquele jantar maravilhoso. Eu, como uma boa amarelo, me atrasei, né, gente? Que é o povo que se atrasa, acho que o mundo. Isso é outra coisa. Eu hoje não me atraso. Mas é normal o amarelo se atrasar e botar a culpa no trânsito, como se não soubesse que na cidade onde você mora existe trânsito. Não é a culpa do trânsito, é culpa da desculpa que essa pessoa tá dando. Mas eu tô atrasada porque é o meu normal e aí não fui trabalhada, não fiz esse curso, então eu continuo, né, atrasada. Você que agora não vai ter mais desculpa. E aí eu abro a porta. Não, toca a campainha. Tocou a campainha. Meu Deus, eu tô atrasada, não sei o que. Eu peguei o pano de que tava enxugando alguma coisa. A mesa tá impecável, tá linda a mesa. Aí eu fui, botei aqui na mesa o pano e fui lá abrir a porta. Quando eu abro a porta, oi, tudo bom? Não sei o que, seja bem-vindo. A primeira coisa que esse olho mágico consegue ver não é a mesa que tá linda, impecável para você. Mas a primeira coisa que você vai ver, líder analítico, é o pano errado. É impressionante a sua capacidade de achar coisa errada no trabalho, nos seus filhos, em casa. É impressionante. É aquela pessoa que precisa de regras, precisa de metodologia. Se você está trabalhando num local que não tem procedimento, você com certeza é a melhor pessoa para botar procedimento em algo, porque a sua mente funciona desse jeito. Ela funciona de uma maneira correta, ela funciona de uma maneira quase perfeita. E aí, agora que a gente já tá, né, calma que ainda vou voltar para você, mas a gente que agora tá chegando assim no final e você já entendeu a visão dos 4 perfis, você é aquele perfil que tenta ser todos os perfis, todos bonitinhos, harmônicos entre si. Se você fizesse o teste da plataforma, você ia ficar, digamos, 25, 25, 25, 25. O que eu costumo dizer que é quase impossível, porque nós não temos seres humanos tão perfeitos, mas é isso que você busca essa perfeição. Então, quando eu olho na análise, né, e vejo que você é desse jeito, eu já sei, analítico. A gente começa a fazer perguntas e ver que aquilo ali não é tão assim. Vocês normalmente fazem o teste com um retrato do que vocês gostariam de ser e não com o que você é. Por quê? Porque vocês tendem a querer o perfeccionismo. Mas a verdade verdadeira, gente, é que esse perfeccionismo não existe, ele existe na sua cabeça e ele pode mudar constantemente. Então, o que eu trago aqui para você é justamente isso, cuidado com essa mão pesada, muito cuidado. E quando a gente está falando com a equipe, nem todo mundo é desse jeito, nem todo mundo é atento ao detalhe como você é. Então a gente precisa trazer a criatividade do influente, a rapidez e a competitividade e o resultado do dominante, o planejamento, a forma de ver harmonicamente, incluir todo mundo do nosso querido estável. Para quê? Para que a gente junto, cada um trazendo a sua visão de mundo, a gente consiga ter uma equipe engajada e que encanta. Então, para você que é líder, que veste a camisa azul, que é o que a gente chama de analítico, um líder analítico, você é buscar o caminho do meio. Desde o começo eu estou falando isso e eu vou trazer uma história aqui muito interessante quando a gente tem um líder vermelhinho e uma pessoa azul que não é líder e o que acontece com a falta de comunicação, que vai exemplificar perfeitamente isso daqui e a gente vai para o final desse vídeo. Olha só. Vamos supor que você é um líder vermelho
e você não entende nada de equipe. E aí você tem um relatório para entregar. Você tem um relatório para entregar e você começou a entregar para fulaninho, e o fulaninho, a gente que entende disso, ele tem uma visão de mundo azul, ele tem uma visão de mundo correta. É o óculos que ele usa, é o óculos do correto, da perfeição, dos detalhes. E aí você, vermelho, vai e delega algo para ele e ele começa, ao invés de sair, chegar e ir executar, que era o que você faria, ele começa a fazer pergunta. E pergunta, e pergunta, e pergunta. E nisso, eu, né, que sou vermelha, digamos, já tô nem aguentando mais o que você tá falando. Eu falo, meu Deus do céu, o que essa pessoa tá perguntando? Não, eu não gosto de entregar nada para essa pessoa, porque é uma perguntação, Gente, o que tá acontecendo aqui? Conflito de visões de mundo. O que está acontecendo? O vermelho gosta das coisas rápidas e não tem paciência de ensinar. O outro, ele quer entrar no mundo, na cabeça desse chefe vermelho. Para quê? Porque ele não gosta de errar. Qual o maior medo que ele tem, gente? De errar. Então, para não errar, o que ele precisa fazer? Fazer perguntas. E aí, por falta de entendimento de pessoas, porque se esse vermelho entendesse disso, tomava 5, 10 minutos a mais e essa pessoa ia entregar um relatório que ele nunca ia sonhar em fazer. Por quê? Porque ele não tem esse nível de detalhismo, ele não tem esse nível de perfeição. Aí o que ele faz? Me dê esse relatório aqui que eu faço. Ai, meu Deus do céu, demora demais. Ou então não delega, porque ele é o melhor e faz mais rápido, né? Ele vai fazer mais rápido. E aí a gente tá o conflito gerado aí, ó. O conflito está gerado por falta de paciência do vermelho e o outro achar que pergunta demais. E a única coisa que ele queria fazer era fazer o certo. Então, no final das contas, qual o estilo de liderança perfeito? Qual o meu estilo de liderança que eu devo utilizar? E aí, gente, por incrível que pareça, vai depender da situação. Como eu falei lá no comecinho, nós somos os 4 perfis, normalmente com os 2 mais acentuados, e você, não agora que você aprendeu sobre isso, se você quiser entrar mais a fundo, tem testes online que você pode fazer, tem teste comigo e você pode também fazer a formação em mapeamento comportamental, onde você vai entender muito mais sobre pessoas, onde você vai poder ser especialista em gente e também ganhar um dinheiro extra com isso, porque você vai poder levar e fazer análise comportamental das pessoas. Mas o mais importante é você conseguir agora ativar qual o comportamento correto que você precisa para aquilo que você está precisando atingir. Então vamos supor que você está contratando pessoas para um começo de um projeto, bem no começo de um projeto. No começo do projeto, o que a gente precisa? De planejamento, precisa de passo a passo e etc. Então, talvez uma pessoa com muita criatividade, ela possa atrapalhar esse processo. Então, você entender de gente, saber o que você precisa, saber o que você tem na sua equipe, é fundamental para que você tenha, de novo, uma equipe engajada que encanta. Então aqui deixo o convite para vocês me seguirem na internet, no Instagram, Carla Procópio 10. E se você quiser aprofundar nessa jornada e não só saber quanto por cento você tem em você de cada estilo, que você já viu que a gente pode usar isso muito além da liderança, você também pode aprender quais as características de cada estilo que você mais utiliza. Até mais!